Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 912 blogs diários e minguando até 378 dias, 14 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso das vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 912 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final Parte 2. Vou fazer 7 partições com este blog diário, 70 vou fazer 7 partições deste blog diário com 70 blogs diários com este título. Esta é a parte 2 desse título, né? Eu estou aqui concentrando aqui, né? Você viu o slogan, né, né, 70 vezes 7 está no painel abaixo, é só vocês fazerem essa percepção, né? Eu gravei isso, né? Eu fiz esse trabalho de slogan aí, né? Se é matéria, se é digital, nós não sabemos, certo? A gente faça essa percepção, faz uma análise, mas o slogan está aqui. Aí eu estou procurando uma forma para me acrescentar e na minha expressão, aí eu me embolei para fazendo esse raciocínio, mas é por causa do slogan que está aqui. É só vocês fazerem a percepção desse slogan que está aí, muito interessante. Esse é o slogan, né, do blog diário 70 vezes 7. Muito interessante vocês fazerem esse trabalho de conscientização junto comigo, certo? Com respeito, com carinho, com dedicação, tudo vai dar certo. Vamos seguir em frente. Então, este é o blog diário 70 vezes 7, né? 912 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final Parte 2. Vou fazer 7 partições com 70 blogs diários com este título, né? Estou na parte 2 do título. Subtítulo: Valor Absoluto, né, parte 14. Acompanhe esse subtítulo, muitíssimo incrível. Não deixe de estar acompanhando. Não que os outros não sejam, mas é incrível de qualquer forma. Acompanha todo o blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização. Eu já estou produzindo aí 912 blogs diários. Faz esse processo de conscientização por todos, certo? Aí esse título está muito interessante. A vida, o fundamento da vida ficou muito interessante, né? Pai, o fundamento da vida, muito interessante, um subtítulo antes desse. O valor absoluto também muito interessante. As playlists que está no card aí, 2 playlists, O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários e também Melhor das Melhores com 9 blogs diários, muito bom, muito evolutivo. Se você fazer o processo de conscientização por eles, vocês não vai perder o seu tempo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, abertura do título, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, a playlist da YouTube Music, a playlist Melhor das Melhores. Faça esse trabalho pela descrição do vídeo, muito interessante. Vocês podem usar, sempre vai estar na descrição do vídeo um blog antes, para você voltar uma página antes, uma página depois, fazendo essa ideia do livro, sabe? Você fazendo um movimento antes, um movimento depois. Isso tudo está repetindo no meu blog diário, a descrição do vídeo, aí a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, tudo bem claro, bem especificado para que você faça o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, eu indico muito.
Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por vocês mesmos e deixam de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo, né, essas duas playlists, O Diabo Assediou em Mim, né, e melhor, o vídeo melhor e a playlist melhor das melhores. O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários, faz o trabalho de conscientização por ele, a playlist Melhor das Melhores com 9 blogs diários. E se vocês acharem vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas a relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas a relação emocional do corpo. E quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois. Poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Estou pensando aqui, né? Às vezes as pessoas muitas das vezes falam que é o bom você estar olhando para a câmera. Eu não olho para a câmera, porque tudo aqui se trata de uma expressão livre, né, eu tenho os meus movimentos e tal, e além do mais, tudo aqui que eu estou dando aqui, às vezes quando você olha para as pessoas, no olho da pessoa, você olha para o íntimo dela, para aquilo que ela é. Aqui não se trata de um relacionamento pessoal, se trata de coisas, expressivas, coisas ideológicas que servem para que vocês conecta a fonte de Deus, certo? Ou seja, é, existe essa ideia, né, da gente, treinar, por exemplo, às vezes, quando eu for fazer a edição, você fala contato visual, que você coloca lá, clica lá, e se eu posso fazer isso direto olhando para a câmera. Mas não é necessário, quando se tratando de expressão livre, faça essa percepção, porque, né, eu faço isso para o meu relacionamento e aí faço isso para ser sincero com as pessoas, né, e muitas das vezes eu nem sou tão sincero assim, né. Faça essa percepção. E às vezes eu nem sou tão sincero assim. Faça isso, então eu não tenho necessidade de olhar no olho das pessoas certas formas, e, né, se é um relacionamento sincero, se não é, para ver o fundamento que ela tem, não há necessidade. Então, as pessoas dizem isso dentro da sociedade, que quando você olha para a pessoa, você olha para o interior, para o íntimo das pessoas, não é essa a causa. Entenda isso, certo? Vamos lá fazer a expressão livre, explicando aí essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, né? Explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, certo? Estes são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura. Existe duas formas que explica o espaço. O espaço dentro da matéria e o espaço fora da matéria. O espaço que estiver dentro da matéria é uma consciência vivificada por Deus. E o espaço fora da matéria é uma consciência que acrescenta para outra matéria. Ambos são semente vivificada e dependendo do ponto de vista e quando avistando, não poderá
haver negação e no que estivera na sua vista, pois se há negação, a vista fica negado e juntamente a semente contida na matéria. Existe semente que está abaixo da matéria e existe semente que está acima da matéria. A semente que está abaixo vai explicar uma consciência vivificada por Deus e não importa. Isto representa tanto um corpo fêmea e também o corpo macho. Ambos são consciência vivificada. Ou seja, este e o que fica abaixo do firmamento e explicando o espaço dentro da matéria. Existe consciência que fica acima da matéria. Esta consciência que fica acima da matéria, ou seja, acima do firmamento, ela só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado. E isto vai representar a morte da matéria diretamente. E aqui que a Guerra Fria começa. E quando o espaço ou semente se desprende da matéria. E este movimento faz do corpo uma imagem ou um objeto, e não necessariamente uma imagem e não necessariamente um objeto, pois tudo vai depender do ponto de vista de cada consciência vivificada e que esteja habitado em corpo. Muito interessante, vamos lá fazer esse trabalho de conscientização, né? Esse contexto, se vocês não viram o blog anterior, é interessantíssimo que vocês vejam. É o primeiro link da chavinha. Só vocês clicar no link da chavinha, vocês voltam um blog antes. Vamos lá fazer a expressão livre. Vamos lá. Existe duas formas que explicam o espaço. O espaço dentro da matéria e o espaço fora da matéria. O espaço que estiver dentro da matéria é uma consciência vivificada por Deus, né? E o espaço fora da matéria é uma consciência que acrescenta para outra matéria. Então, nós temos dois espaços, um que é no nosso interior, explicando o espírito vivificado por Deus, e aquele espaço que está fora da matéria, que nós damos no fruto, com os nossos corpos expressivos, aquilo que nós estamos expressando a outro corpo, aquilo que nós estamos relacionando a outro corpo, aquilo que nós estamos entregando a outro corpo. Faça essa percepção que existe esses dois espaços, um dentro e um fora. Veja aqui o que eu quero dizer. O blog anterior, ele começou a relacionar o espaço, a terra, por exemplo, né? Uma coisa maior, uma coisa grande de Deus. Esse aqui já é uma coisa, já é um espaço pequeno, é uma matéria, é um firmamento pequeno que nós temos, representando a nossa matéria. Faça essa comparação sobre o blog anterior com esse, e você vê que para Deus é uma grandiosidade, para nós é uma coisa, para nós que somos uma matéria simples, nós somos determinados por uma matéria, por um espaço pequeno, nós somos determinados por um espaço pequeno, Deus é determinado por um espaço grande, nós somos determinados por um espaço pequeno, e esse espaço pequeno, ele fica defendido pelas nossas matérias, só a nossa matéria que defende esse espaço, certo? Agora, mas porém, a matéria fica defendida, mas o espaço em si, ele que é o mentor da matéria. Muitas das vezes é esse espaço que habita, que está dentro, é ele que entrega o corpo ao sacrifício. É ele que entrega o corpo ao sacrifício. Faça essa percepção. Para quê? Para destruir o fruto. Porque quando nós vemos que não tem um relacionamento bom, você não vai se ajuntar a outras pessoas que é corrupto, né? Você vai destruir o fruto, né? Que, sei lá, imagina eu estar conivente com o pecado das pessoas, a pessoa está fazendo tudo errado e eu vou fazer também. Eu acho muito lindo. Deus é incrível demais. Faça essa percepção junto comigo. Olha só. Olha, se você ser conivente com o mal, o mundo fica uma desgraça. Não tem solução, né? Se você, às vezes, você destrói o fruto, né? Você
para tudo. Você destruiu o fruto, não tem como acrescentar, acabou, não tem, porque Deus é fonte, ele está no tempo, ele vai acrescentando, ele vai para sempre. Então Deus é isso, então Deus explica isso. Mas você entende que essa ideia, por exemplo, você não pode ser conivente com o mal, você não pode estar conivente com o mal, o que que você faz? Destrói o fruto. Não vou conviver com isso. Imagina, não há, eu fico olhando para a ideia de trabalho, o processo da unificação, não tinha outro recurso. Para nós que somos seres humanos limitados a uma matéria, não tinha outro recurso. Eu não posso me concordar com as pessoas corrupta, eu não posso me prender às pessoas corruptas, eu vou viver mal, eu vou não tem como. O mal quando ele acerca nós temos que fazer o trabalho de para a gente viver tranquilo, em paz, a gente temos que nos entregar, nos esforçar para lutar com esse mal, sei lá. Eu tinha 2 ideias para me representar, uma que era essa ideia de não estar conivente, eu destrói o fruto, né. E a outra ideia que não é incrível isso, o trabalho que Deus faz em Cristo é muito interessante, não tem como de ser ao contrário de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, não tem como ser o contrário disso. Não há outras possibilidades de ser o contrário disso. Você vai porque imagina você ser conivente com o mal, então você destrói o fruto, por exemplo. Para você não ser conivente, você destrói o fruto, por exemplo, né. Aí é muito não dá, não tem como você fazer outras coisas, a não ser que tudo que do jeito que está aqui, do jeito que Deus trouxe para nós a consciência dessa forma. Ai, beleza, eu entendi. Eu te queria pegar 2 ideias que eu lembrei, né. Primeiro é o sacrificar outras pessoas para se governar, e outra você ser conivente com ela. Enquanto não lembrar essas 2 expressões são muito importantes, né. Vamos lá. Antigamente Davi ele sacrificava as pessoas, matava e não trazia consciência para ela, por exemplo. Isso não é uma forma de sacrificar? O homem toca, para, acabou. Não tem consciência nisso? Não tem, né, matou, então não dá para você matar as pessoas para governar, matar para exemplificar por sacrifício de um corpo vivo, que nem antigamente, e também não dá para você ser conivente com essas pessoas. Não dá para ser conivente. Você destrói o fruto, depois traz aqui na espiritualidade aqui de Deus. Agora fica todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo. Agora fica todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo. Tá vindo. Você faz a percepção de que não adianta você matar e nem adianta você ser conivente. Qualquer coisa, você não tem escolha. Você não tem escolha. Qual que é o processo mais perfeito que Deus fez? Isso aqui, tudo isso, os processos. Cada dia. Paciência. Paciência para todos nós que somos seres humanos que habitam em corpo que depende da justiça de Deus. Temos que confiar e ir com Deus. Não há. Pode calcular aí qualquer coisa se há alguma outra forma de resolver. Não tem outra forma de resolver, não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem nada, certo? Se eu mato as pessoas, eu destroio as fontes, eu faço tudo e eu não unifico, não faço nada. Se eu fico conivente com as pessoas, com o mal dela, eu começo a carregar o fardo dela, começa a crise dela e tal, e ela mata a minha família, mata as minhas coisas e tal. Então, não tem escolha. O que eu faço? Destrói o fruto, eu quero unificar tudo na espiritualidade, certo? Certo? Traz a formação de Deus aí, o Cristo aí de Deus, certo? Que representa a nossa treva aí, o que sobrar para fora aí é luz, é da origem daquelas pessoas que prevaleceram na glória de Deus, que prevaleceram com Deus. Deus dá essa semente, dá essa vida para nós, dá essa semente vivificada para nós e nós vamos frutificando isso, trabalhando isso, essas 2 expressões aí, criação de Deus, origem do homem, a criação de Deus e formação de Deus, que hoje a formação ela está parada aí, tá, né? Porque ela não tem como ela mover por causa desses projeto objetivo que os homens criaram para se ter coisa a qualquer custo. Então tudo que o homem toque hoje fica parado. Tem como, eu já tinha explicado isso no blog anterior, tem como você fazer um movimento com a força bruta, você acrescentar com as pessoas tudo, sabe? Movimento simples de dentro para fora, aí tanta criação de Deus, tanta formação vai ser uma só. Aí eles vai ficar unificado aí dentro da sociedade. E o Cristo ele vai ficar aí
mesma forma, porque ele é uma formação, certo? Ele é uma realidade da formação de Deus, certo? Entenda isso. Já tem blog explicando, né, como é que Deus formou o Cristo, é só vocês acompanhar o blog diário. É muito interessante que vocês fazem esse processo de conscientização de como Deus formou o Cristo. Eu já expliquei isso de várias formas dentro do blog diário. É necessário que vocês acompanhem dessas várias formas. Já evoluí várias formas para que vocês compreendam. Então, faça essa percepção, muito interessante. Então, existe duas formas que explicam o espaço dentro da matéria e o espaço fora da matéria. O espaço que estiver dentro da matéria é uma consciência vivificada por Deus, e o espaço fora da matéria é uma consciência que acrescenta para outra matéria. Ambos são semente vivificada, né? Ambos são semente vivificada, dependendo do ponto de vista e quando avistando, né? E não poderá ser negado. E no que estivera na sua vista, pois se há negação, a vista fica negado, e juntamente a semente contida na matéria. Quando eu falo que ambas são semente vivificada e dependendo do ponto de vista. Qual que seria esse ponto de vista? Quando eu sou o mentor habitado, eu sou uma semente e eu estou avistando outra semente. Aquela outra semente que eu estou avistando, ela está desabitada. Ela está desabitada de mim, certo? Então, ambas, quando eu falo ambas, significa que eu sou o mentor de um corpo e a outra pessoa também é mentor de outro corpo. Eu sou a semente e a outra pessoa também é a semente. Aí o ponto de vista vai daqui para cá, daquilo que eu relaciono, o meu limite, o meu corpo, a minha semente representa o meu corpo todo completo. Vamos falar isso para você entender. A minha semente representa o meu corpo completo. E a semente dele representa o corpo dele. A partir da nossa vista, essa ponte entre uma coisa e outra, entre eu e ele, vai ganhar uma complexidade sobre aquilo que nós estamos relacionando. Se eu relacionar diretamente ele vai estar no meu ponto de vista, eu vou estar dando uma ideia, eu vou entender se eu vou estar respeitando o espaço dele ou eu estou desrespeitando ele. Não preciso, para mim ter desrespeitar ele, não preciso ficar muito perto dele, né, matar, né, enfiar uma faca no corpo dele para perfurar ali e procurar o espaço que há dentro. Não é isso. É eu fazer bullying da pessoa, eu criar uma coisa de desigualdade, eu fazer uma ofensa para a pessoa. Então, tudo isso provoca uma desigualdade. Então, é as duas sementes, ou ela está habitada, né? Quando ela estiver habitada, vai estar na minha vista, e quando eu estiver habitado, está na minha vista. Quando estiver desabitado, eu vou estar na vista de outra pessoa. Né? Quando eu estiver desabitado, eu vou estar na vista de outra, certo? Então, ambos são sementes, certo? Toda matéria vivificada são sementes, faça essa percepção por completo. Existe semente que está abaixo da matéria e existe semente que está acima da matéria, né? Então, a semente que está abaixo da matéria é o mentor habitado, é o mentor habitado. E o semente que está acima da matéria é o mentor desabitado, são outros relacionamentos, outras pessoas, né? A semente que está abaixo vai explicar uma consciência vivificada por Deus e não importa. Isto representa tanto o corpo macho e tanto o corpo fêmea. Tanto o corpo macho e ambos são uma consciência vivificada. Ou seja, este é o que fica abaixo, né, do firmamento e explicando o espaço dentro da matéria. Então, todas as consciências, faça essa percepção. Todas as consciências que estão habitadas são uma semente viva de Deus, são uma semente viva. Não importa, né, se é macho, se é fêmea, ambos são uma consciência vivificada. Existe uma ideia, por exemplo, quando nós estamos habitando para acasalar um corpo macho, ele que carrega todas as sementes. Semente, macho e fêmea, ele carrega todas as sementes, ele fertiliza isso na terra, ele fertiliza isso na mulher. Né, na mulher. Então, todos os machos ele tem essa ideia de proteger a semente de Deus, a semente do reino de Deus. Ele tem essa ideia de proteger todos os corpos machos. E toda mulher tem essa ideia de fertilizar essa semente. Toda mulher tem essa ideia de fertilizar. Ou seja, o macho protege e a mulher ela fertiliza a semente. Entenda isso. Mas olha só,
O que que eu quero dizer? Eu ia entrar na ideologia, mas vamos ficar aqui, está muito interessante. Vamos deixar só nisso mesmo. Vamos lá. Se eu tiver oportunidade, eu volto a falar. Vamos lá. Existe semente que está abaixo da matéria e existe semente que está acima da matéria, né? A semente que está abaixo vai explicar uma consciência vivificada por Deus, né? E não importa. Isto representa tanto o corpo fêmea e também o corpo macho. Ambos são consciência vivificada por Deus. Então, ou seja, ambos são sementes de Deus. Tanto a mulher, tanto o homem são semente de Deus, certo? Quando eu estou, faz essa percepção, certo? Que a mulher é uma semente. Mas o homem, ele tem essa ideia de guardar toda a semente, seja macho, seja fêmea, ela guarda. Mas ela só pode se fertilizar quando o homem ele dá essa semente a uma mulher que já está pronta para receber aquela semente para fertilizar. Aí ela brota, vai nascendo e ela vai espelha aquela semente fêmea, certo? Ou seja, o homem é responsável para guardar toda a semente e a mulher é responsável por fertilizar todas as sementes, seja macho, seja fêmea. Veja, aqui no homem tem toda a semente guardada nele. Todos os homens têm essas, toda semente, seja macho, seja fêmea. E ela espelha na mulher, e toda mulher tem essa ideia de fertilizar essa semente, certo? E tudo vai ser, a semente que vai ser fertilizada vai ser determinado pelo macho, pelo homem, certo? Pelo aquilo que está no homem, certo? Então a semente, ela sempre vem do marido. Faz isso, muito perfeito, muito bonito, né? Amo muito. Então, se vocês quiserem, hoje eu vejo que as pessoas, eu não queria entrar em ideologia não, mas vamos lá. As pessoas hoje fazem muita ideologia, sabe, que o homem tem que fazer isso, então é mais ou menos nessa responsabilidade, porque o homem, ele guarda toda essa semente, e a mulher, ela fertiliza toda a semente. O homem protege todas as sementes, seja macho, seja fêmea, e a mulher, ela fertiliza todas as sementes, seja macho, seja fêmea. Então, esses são os relacionamentos, a gente fazer essa percepção disso. Mas aí as pessoas entram para o dia de hoje, elas vai trazendo essas ideias, elas colocam aqui dentro do, trazendo fardo um para o outro, responsabilidade, dividindo coisas subjetivas, e começa a confundir as coisas de Deus, os reinos de Deus, começa a enfriar, porque, querendo ou não, todos os seres humanos têm uma percepção de uma coisa, por causa de um estudo ali, científico ali, uma coisa ou outra, vai se vindo ali. Então, disso aí, eles tiram a ideia e transforma em ideologia para relacionar dentro dos seus casamentos conjugal. Entenda isso? Ou seja, este é o que fica este e o que fica abaixo do firmamento, né, explicando o espaço dentro da matéria, né? Essa semente que fica abaixo, né, é a semente que fica dentro, ou seja, este que fica abaixo do firmamento, o firmamento aqui traz a ideia, eu evoluí ela como matéria, firmamento, matéria, certo? Existe um espaço dentro de nós, né? Então essa matéria eu estou relacionando ela com firmamento, eu evoluí ela para firmamento, mas é matéria, firmamento com o mesmo sentido, ok? Então entenda isso, ó. Ou seja, este é o que fica abaixo do firmamento, explica o espaço dentro da matéria, né? Perfeito. Existe consciência que fica acima da matéria. Existe consciência que fica acima da matéria. Essa aqui é uma coisa delicada. Vamos lá. Esta consciência que fica em cima da matéria é uma espiritualidade. Para a gente frutificar, é um espaço que contém no espaço para que a gente frutifique. É um espaço que contém no espaço para que a gente frutifique. Mas esse espaço que tem no espaço, o espaço que representa o meu espaço interior, ele vai dar um reflexo no espaço. Se eu sou absoluto interno, eu também tenho que ser absoluto no fruto. Se eu modificar o espaço externo, eu também modifico o espaço interno. Então, ambas, eles estão conectados. Vocês querendo ou não, vocês acham que vai mentir, vai enganar as pessoas e o espaço não vai perceber isso? É claro que vai, certo? Quando o equívoco ele vai vir equivocado, ele vai manifestar em outro relacionamento, vai manifestar em você mesmo, qualquer coisa, porque são os pensamentos são fortes, eles têm uma grande, ele determina muita coisa no seu corpo, e quando você tem essa ideia de pensamento, e você imagina coisa, você cria coisa, você forma coisa, você briga por coisa, você transforma um peso, esses pensamentos transformam para você um cargo, uma coisa grandiosa, que você não vai suportar carregar. Então,
Então entenda então faça essa percepção, ó, este e o que fica abaixo do firmamento explica o espaço dentro da matéria. Existe consciência que fica acima da matéria. Essa consciência que fica acima da matéria é a frutificação, é para a frutificação, certo? Hoje ele representa bem os nossos relacionamentos social, né? Aí, aí tem aquela ideia, o marido ele fica nesse espaço, ele para realizar uma esposa, para ganhar uma postura, para ele realizar, para ele se voltar para a esposa. Para ele, quando ele estiver no relacionamento conjugal, ele fica nesse espaço para unificar a esposa, para unificar a esposa, porque ele é uma semente, ele é uma consciência espiritual, ele tem essa ideia de fazer uma uma consciência espiritual deste espaço, que cria, formar um ambiente para a esposa, para proteger os corpos emocionais, que a família, qualquer coisa. Isso vale, isso é muito interessante quando o marido está interno, ele vai transformar, quando ele vê que a semente dele fertilizou, ele vai formar um ambiente ali para proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, qualquer coisa, isso vale, a esposa tem que ficar segura, a esposa não ficar sentir traída, sentir desprezada por esse marido, tudo isso é responsabilidade do marido. Quando o marido ele tem a sabedoria, ele consegue fazer isso, ele começa a formar um ambiente bom nesse espaço. Aí, em vez dele estar protegendo a semente de Deus, agora ele está protegendo o reino de Deus, o corpo, os corpos emocionais, a família dele, a responsabilidade dele. Ele vai ser o representante de Deus dentro dessa família, desse pequeno grupo, e assim continuamente com todas. E tudo vai ficar bem se vocês compreenderem dessa forma. E a esposa, né, ela tem que ficar observando o seu marido, certo? E o marido tem que ficar observando a sua esposa para a unificação desses frutos, que é muito importante, né, dentro do relacionamento. Já quando você tem esse corpo material, esse espaço já passa a ser representar o seu corpo emocional, passa a representar o seu fruto espiritual, certo? Quando existe várias formas que o blog diário, vou deixar até aqui para ficar simplificado. Mas entenda que interessante essa evolução, você pega por detalhe, nós temos aqui o marido que ele guarda a semente, né, que ele protege a semente de Deus, tem aqui a esposa que ela fertiliza essa semente, aí depois tem o marido de novo que ele tem esse relacionamento espiritual, né, de proteger os corpos emocionais aqui da família dele, né, fazendo a percepção, vendo, educando, certo? Hoje, na Guerra Fria, não tem formas corretas, certo? Não tem forma correta na Guerra Fria, é muito difícil, né? Sistema político, tudo complicado, as pessoas fazendo confusão para todo lado, certo? É uma expressão, salve-se quem puder, sei lá, qualquer coisa. É só para vocês entenderem que é muito delicado, sabe? É muito difícil vocês fazerem a percepção disso sozinhos. Mas tem um blog diário aí, se empenha, dedique o seu tempo e vocês não vão perder o seu tempo. Esta consciência que fica acima da matéria, ou seja, acima do firmamento, ela só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado. Essa ideia também é incrível. Ou seja, você vê que o corpo macho, tanto o corpo fêmea morra, elas volta à semente, ela volta para o espaço. Ela se torna a semente viva, ela se torna a semente vivificada de Deus de novo, certo? Até ela fertilizar, até que o homem macho, o corpo macho, toma essa semente para ele fertilizar nessa mulher de novo. Entenda isso. Faça essa percepção. Olha, ou seja, ó, acima do firmamento, ele só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado. E isto vai representar a morte da matéria diretamente, né? Desmaterializou, então vai representar a semente, ela só vai representar a semente, o espaço só vai representar quando estiver desmaterializado. Eu quero que você faça a percepção da matéria, da forma de frutificar. Quando nós estamos com o nosso corpo vivo, nós temos um espaço fora que representa a nossa forma de frutificação, né? Depois que nós morra, nós temos uma semente, que essa semente vai voltar para Deus, vai voltar para Deus, essa é a semente que vai para Deus, essa semente que vai para Deus, certo? Vai para Deus. E Deus vai determinar o caminho dessa semente. Aí, qual homem, corpo macho, que vai guardar essa semente para fertilizar? Então, Deus determina, pega
semente determina o marido, determina o homem que vai guardar essa semente, e o homem vai e relaciona e fertiliza essa mulher. Faz esse trabalho. Então, depois, então entenda isso. Ou seja, acima do firmamento, ela só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado, né? Você vê que aqui eu estou dando ideia. Eu estou vivo, eu tenho um espaço aqui espiritual, a forma de frutificar espiritual e não está desmaterializado. Eu tenho uma consciência nesse fruto. Ele parece com a morte, mas ele não é morte. Ele está ligado na fonte. Ele está ligado na fonte. Eu só tenho que aplicar ele para que ele corresponde isso no espaço e que ele não volta para mim de uma forma equívoca, que eu não acrescente na vida da pessoa. Quando eu não acrescento, ele volta para mim de uma forma equívoca, quando eu não acrescento. Quando for comercial, o fruto comercial, quando for fruto comercial, o pai, o trabalhador tem que buscar dinheiro na sociedade. Quando for comercial, eu posso mover objeto com objeto, eu posso mover objeto, mas não vai mover. É uma coisa, matéria, eu posso movimentar. Vê que isso não vai movimentar, não vai movimentar. O que eu quero dizer? Quando é o fruto comercial, vai movimentar o interesse de um e do outro, vai ficar movimentando essas ideias, interesses. Mas é objeto, ele é uma coisa que fica parado dentro da sociedade. Agora, a minha fonte, ela tem, por obrigação, acrescentar na vida do outro, porque veio da fonte, eu sou de Deus, eu sou da fonte, eu acrescento. Agora, o fruto comercial não. São o interesse de um e do outro. Nós move coisas que têm já parado dentro da sociedade. Coisas que pararam dentro da sociedade. Não se movimenta, simplesmente isso. O que move? A fonte é Deus que move, é só isso. Faça essa percepção simples. Mas você entende que essa ideia do corpo desmaterializado, que vai à falência, ele tem essa ideia de estar ocupando o espaço? E que tenham a ideia também de nós estar frutificando num espaço, entenda isso. Faça essa relatividade. Então, entenda isso, ó, vamos lá. Ou seja, acima do firmamento, ele só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado. Isto vai representar a morte da matéria diretamente, certo? Você morreu, essa semente volta para Deus, né? E volta para Deus, Deus determina até ele a semente. A morte, o espaço representa a semente, certo? Eu expliquei os 3 estágios da semente, certo? A semente, por exemplo, qual que são os 3? Vamos recapitular aqui. Ó, o corpo morre, vamos começar do princípio. O corpo morre, ele é uma semente, vai para Deus, né? Deus determina qual o marido que vai guardar a semente. Qual o marido que guarda a semente? O marido escolhe uma esposa para ter um relacionamento unificado. Então ele vai fertilizar essa esposa, vai fertilizar essa esposa, e depois essa semente ela vai ganhar um corpo emocional, e essa esposa vai expelir um feto emocional. Então esse é só o estágio da semente, né? Primeiro, o corpo morra, volte para Deus. Deus determina qual o marido que vai guardar, e o marido determina qual esposa que vai fertilizar essa semente para ele. Entenda isso. Ele só pode ser semente quando o corpo estiver desmaterializado. Isto vai representar a morte da matéria diretamente. E é aqui que a Guerra Fria começa, e quando o espaço ou semente se desprende da matéria, né? Então, é só que interessante, né? O espaço, faz essa percepção. Entenda isso, ó, é aqui que a Guerra Fria começa, e quando o espaço ou semente se desprende da matéria. Por exemplo, Emanuel morreu, né? Todo mundo diz assim: ah, Emanuel morreu e tal, a semente ficou desgrudada, deu aquela ideia. Então todo mundo criou o Jesus do relacionamento social, começou a imaginar coisa. Oh, Emanuel morreu, sei que tem lá, Deus também morreu, vamos fazer uma causa. Deus também morreu, né? O meu relacionamento morreu, todo mundo morreu, eu morri. Então eles começaram a imaginar coisas. Então eles começaram a provocar uma desigualdade sobre o corpo emocional das pessoas diretamente por uma coisa equívoca, por um fruto que foi destruído, que foi, né, sei lá, pareceu ser morte para quem não conhece Deus, né?
Entenda isso. E as pessoas começaram a imaginar coisas, e sobre isso eles criaram religião, né? A religião tem a sua funcionalidade de unificação para os atos conscientes, mas os atos inconscientes eles ganham grande complexidade sobre religião, ok? Entenda isso. E aqui que a Guerra Fria começa, né? Quando o espaço ou semente desprende da matéria. E este movimento faz o corpo uma imagem ou um objeto, e não necessariamente uma imagem, não necessariamente um objeto. Por quê? Porque tudo são imaginação. A semente continua lá na nossa fonte, naquele nosso interior. Deus continua aqui, no nosso interior. Quando a gente faz a percepção do corpo morto, né, a gente faz a decepção que a semente desprendeu. Não desprendeu. Depois de 3 dias humano, Deus foi lá e ressuscitou aquele corpo. A semente estava lá, mesma coisa, não mudou nada. 3 dias. 3 dias humano, por exemplo, né, que para Deus é 3 milênios, né, esse processo da unificação vai continuar no Cristo. Mas para nós ficou alusivo por 3 dias humanos. 3 dias humanos, nós ficou alusivo. Se nós ficou alusivo e a Bíblia significativa, e o fruto se escondeu, as pessoas não revelaram o verdadeiro fruto, a forma correta de relacionamento, escondeu tudo, ficou tudo obscura aí, todo mundo começou a relacionar treva, as suas próprias imaginação, qualquer coisa. E tudo fica junto aí que o reino de Deus está vindo, só isso. Entenda isso. Entenda isso. E não necessariamente uma imagem, não necessariamente um objeto, né? Por quê? Porque nós somos uma consciência vivificada por Deus, a semente de nós, quando nós temos o nosso corpo emocional, está aqui habitado dentro de nós, certo? E quando nós estamos habitados dentro de nós, temos essa funcionalidade dos casal aí, do marido e da esposa, que eu tenho explicado. Pois tudo vai depender de um ponto de vista de cada consciência vivificada e que esteja habitado em corpo. Perfeito. Muito bom. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se tiver entendido, certo? Relacione isso na sua consciência, certo? E faça isso, faça por você mesmo. Se inscreva no canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.